Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos capítulos finais de Gênesis. Nós estamos prestes a ver o fim de uma era, sabe? Um momento de transição fundamental que foi todo definido pelas palavras proféticas de um pai no seu leito de morte. Palavras que, como vamos ver, ecoaram por séculos. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. As palavras de Jacó não foram só uma despedida emocionada. Longe disso, foram verdadeiros decretos proféticos que acabaram moldando a identidade e o futuro das 12 tribos de Israel. Ok, então, para a gente se situar na história, Jacó, que agora a gente conhece também como Israel, está lá no Egito, longe da terra que Deus tinha prometido para ele. Ele já está bem velho, doente, e isso, claro, levanta uma pergunta no ar. E agora? Como é que fica a aliança de Deus no meio de tudo isso? E olha, isso aqui não é um simples adeus. Jacó junta as últimas forças que tem para fazer uma coisa crucial, um último ato como patriarca: abençoar seus filhos e netos. No fundo, ele está garantindo que o legado da promessa de Deus continue vivo, mesmo que eles estejam numa terra estrangeira. E a primeira grande surpresa da história aparece quando José leva seus 2 filhos para receber a bênção do avô. O que acontece em seguida, gente, quebra todas as expectativas e tradições da época. É um momento chave. No mundo antigo, a regra era quase sagrada. O filho mais velho, o primogênito, recebia a melhor parte de tudo, da herança, da bênção do pai. Era o protocolo. E o José naturalmente estava esperando que seu pai seguisse essa tradição à risca. Aqui estão os 2 filhos de José, Manassés, o mais velho, e Efraim, o caçula. José posiciona os meninos com todo cuidado, sabe? Ele coloca Manassés de um jeito que a mão direita de Jacó, que era a mão da bênção principal, ficasse sobre a cabeça dele. Mas aí vem a reviravolta. Jacó faz algo totalmente deliberado. Os olhos dele podiam estar fracos por causa da idade, mas a visão espiritual dele, essa estava mais afiada do que nunca. Ele intencionalmente cruza os braços, mesmo com José protestando, e coloca a mão da bênção principal sobre o filho mais novo. O ponto central aqui é este. A lógica de Deus nem sempre é a nossa. Essa bênção invertida não foi um erro de um velhinho confuso. Foi uma demonstração poderosa de que os planos de Deus não estão presos às nossas regras ou tradições. Ali, guiado por Deus, Jacó estava decretando que o mais novo se tornaria maior que o mais velho. Logo depois, Jacó se vira para os seus 12 filhos. E o que ele diz a seguir não são apenas desejos de boa sorte. É praticamente um mapa profético do futuro de cada tribo, conectando diretamente o caráter de cada filho ao seu destino. Essa tabela dá uma ideia geral do que rolou. É interessante notar como as profecias olham tanto para o passado quanto para o futuro. A gente vê desde Rúben, que perdeu sua honra por ser instável, até Judá, que recebeu a promessa da realeza, e José, que seria duplamente abençoado. As primeiras palavras, aliás, são de repreensão. Rúben, o primogênito, é descrito como impetuoso como a água, e por isso perde seu lugar de destaque. Simeão e Levi também são repreendidos pela crueldade deles, e o destino deles seriam serem espalhados. Fica bem claro que as ações têm consequências, e que elas duram. Então, a gente chega em Judá. E aqui a coisa muda de tom. Essa é, talvez, a profecia mais importante de todo o livro de Gênesis. Judá é comparado a um leão, um símbolo de realeza, de poder. A promessa do cetro estabelece que a linhagem de reis de Israel viria dele, até que chegasse Siló, uma figura messiânica a quem todas as nações iriam obedecer. Para José, o filho amado, a bênção é de uma prosperidade imensa. Ele é chamado de ramo frutífero, e a sua porção dupla se concretiza de um jeito muito especial. Seus 2 filhos, Efraim e Manassés, são adotados por Jacó como se fossem filhos dele, e cada um se torna a cabeça de sua própria tribo. Depois da morte e do funeral de Jacó, a história chega ao seu clímax emocional. Com o patriarca fora de cena, os medos antigos e a culpa dos irmãos vêm à tona com força total. Os irmãos estão simplesmente apavorados. Eles pensavam que a única coisa que os protegia da vingança de José era o respeito que ele tinha pelo pai. Agora, sem essa proteção, eles temem o pior e mandam uma mensagem desesperada, implorando por perdão. A reação de José, que a gente nos vê no versículo 17, não é de raiva. Ele chora. Ele chora porque, depois de todos aqueles anos, seus irmãos ainda não conseguiam acreditar na profundidade do seu perdão, na sinceridade do seu amor por eles. Essa frase é o coração de toda a saga de José. Ele não passa um pano pro mal que eles fizeram, não.
Mas ele coloca tudo dentro de um plano divino muito maior. O que era para ser destruição, Deus usou para salvação. Essa é a providência divina na sua forma mais clara. O livro de Gênesis não termina com um ponto final, mas com um ato de fé gigante olhando para o futuro. Tanto Jacó quanto José tomam decisões sobre seus sepultamentos que, na verdade, são poderosas declarações de esperança. O funeral de Jacó foi um evento de estado. Uma procissão enorme, com oficiais do faraó e tudo, viajam de volta a Canaã só para enterrá-lo na caverna de Maquepela, o único pedacinho de terra que a família realmente possuía na Terra Prometida. E enterrar Jacó em Canaã não era só sentimentalismo, não. Foi uma declaração pública, quase política. Era como dizer: o Egito não é a nossa casa. Nós pertencemos à terra da promessa. E um dia, todos nós vamos voltar para lá. E José, no seu leito de morte, faz a mesma coisa. Ele faz seus descendentes jurarem que não vão deixá-lo no Egito. Quando Deus vier resgatar vocês, ele diz: levem os meus ossos daqui. É um último e poderoso ato de fé na promessa do Êxodo. E assim que Gênesis termina, com uma imagem muito poderosa, um caixão no Egito. Mas não é um símbolo de fim, é um lembrete silencioso, constante, de uma promessa que ainda precisava se cumprir. E é isso que prepara o terreno para a grande saga de libertação que vai começar no livro de Êxodo.